Tem que ter esse cuidado sobre o dizer sim para todas as coisas, né? A gente às vezes diz muitos sims. A gente diz muitos sims e isso acaba prejudicando. Acaba prejudicando o nosso desempenho, acaba prejudicando o nosso sonho, né? E com certeza tem alguma coisa para o qual você está dizendo sim e que você não deveria necessariamente estar dizendo agora, né? Você não deveria necessariamente estar dizendo agora. Eu já usei esses exemplos, né? Mas muitas vezes você está envolvido em muitos projetos, você tem um grande poder de iniciativa e um pequeno poder de acabativa. Grande poder de iniciativa e um pequeno poder de acabativa, ou seja, você começa muitos projetos, né? Mas você tem dificuldade em terminar os projetos que você começou, né? Você tem dificuldade em terminar os projetos que você começou. Para que você consiga terminar mais de um projeto, você vai precisar passar por um processo de delegação. Você vai precisar delegar, conseguir ajuda das outras pessoas, né? Para que essas pessoas, enfim, te auxiliem no processo de atingir os teus sonhos, né? O grande, porém, é a gente conseguir um nível bacana de organização e comunicação entre as pessoas. Organização e comunicação entre as pessoas. Porque se você é o tipo de pessoa que você é muito acostumado e você está acostumado a assumir muitas coisas, as pessoas sabem que você sempre resolve, que você é a pessoa que mata no peito, põe no chão e faz o gol, né? Você tem esse perfil, você acaba criando uma armadilha contra os teus sonhos. Porque muitas vezes as pessoas acabam não entendendo que até onde elas deveriam ir, né? Até onde elas deveriam ir para te ajudar, né? Para te ajudar. E depois que você entra nesse ciclo, e depois que você começou nessa loucura, fica bem difícil de conseguir voltar atrás. Fica difícil conseguir reestruturar algumas coisas. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com vocês no seguinte sentido. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Existe um patamar, que é um desafio para o fotógrafo. Depende do mercado, depende do mercado que você está, depende do mercado que você trabalha, depende se você atende, depende da região que você está, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Vou pegar uma média entre 15 e 20 mil reais de faturamento por mês. Esse é um patamar, certo? É um patamar até onde o fotógrafo consegue ir quase sozinho. Se não sozinho, ele consegue ir com pouca ajuda. Ele não precisa contratar muita ajuda. Às vezes ele pega uma pessoa para dar uma mãozinha, alguma coisa ou outra, mas ele consegue chegar até ali não sem grandes esforços. É isso que eu quero dizer, com o próprio esforço. Entende? Ele não precisa gerenciar uma equipe. Ele não precisa gerenciar e coordenar uma equipe. O grande, porém, tá quando você passa disso. Tem alguns lugares que é menos, alguns lugares que é mais, tá? Tem, principalmente aqui no sul e no sudeste, eu sei que tem alguns lugares que inclusive, você consegue ganhar mais sozinho, tá? O grande, porém, é que o próximo passo, aonde vale a pena você faturar, olha o que eu vou falar para você, hein? Eu quero ver quem é que fala com essa franco dessa maneira para vocês que eu vou falar para você agora aqui. O grande, porém, é que o próximo passo para valer a pena, não é 25 mil, não é 30 mil. Quase, vamos lá, se eu tô falando de 20 a média, você vai ter que passar de 35 até 40 mil. Você vai ter que dobrar o seu faturamento para valer a pena trabalhar, para que você realmente ganhe no final das contas mais do que o que você ganhava quando vendia 20. Parece que não faz sentido, né? Parece que não faz sentido, não é? Então você vai dizer, Eduardo, mas isso não faz sentido? Se eu ganhava 20, eu contratei alguém, mudei o esquema aqui todo, agora eu tô vendendo 27. Como que eu tô ganhando menos? Sim, você está ganhando menos. Na maior parte dos casos, você está ganhando menos. Por quê? Porque, número um e principal, você vai ter que sair do MEI e você vai ter que entrar no simples. Quando você fizer isso, a sua vida vira um inferno, porque você vai precisar de contador, você vai precisar recolher ISSQN, você vai precisar, se você quiser vender um porta-retrato no seu estúdio, você vai precisar recolher ICMS. Se você tiver que recolher ICMS, você vai ter que ter inscrição estadual. Se você tiver inscrição estadual, você vai ter que ter um registro na junta comercial. Isso você vai ter que fazer um alvará. Você vai ter que fazer... Gente, assim, ó, a quantidade de documentação e de registro e de papel carimbado por gente incompetente que você vai ter que ir atrás é inacreditável. E ela não é proporcional. Não existe um meizinho, entendeu? Que você... Cara, tudo bem, eu pago... E fora os impostos, né?
que os impostos são um show à parte, né? Um show à parte. Você simplesmente os seus impostos que eram X vão virar 10x. Além disso, você vai ter que fechar. Quando eu digo que você vai ter contador, você vai ter que todas as notas de tudo que você compra, você vai ter que escanear, ou fotografar, ou registrar, mandar para uma pasta no Drive para o seu contador. Você vai ter que começar a ter um controle de fluxo de caixa. Se você tiver qualquer dinheiro em nome da empresa, você vai ter que mandar esse extrato mensalmente para o contador. Começa a criar uma série de processos dentro da tua empresa, começa a burocratizar a tua empresa. A burocratização nem sempre é ruim. Burocratizar a empresa pode ser um processo positivo. Burocratizar pode ser bom. Quando você está criando uma empresa muito maior, você está visando uma empresa de 200 pessoas, 300, 500, sim. A burocratização garante a padronização dos processos, entendeu? Quando você burocratiza, você padroniza. Então, você padroniza os processos. O grande porém é que você vai ter que burocratizar numa empresa que é minúscula. E o seu custo fixo sobe assustadoramente. A sua margem de lucro vai baixar. Então, você vai precisar vender quase o dobro para efetivamente ganhar mais do que você ganhava quando vendia 20. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, muito cuidado. Olha o que eu vou dizer para vocês. Às vezes é vantagem não vender mais. Às vezes, quando você chega nesse ponto, é vantagem você continuar nesse ponto. Ah, mas e se eu tiver um apartamento para declarar no meu imposto de renda, tal? Cara, ok. Tenha o apartamento primeiro. Tem gente que se preocupa com uma coisa que nunca vai ter. Tem gente que se preocupa com uma coisa que nunca vai ter. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado com esse ponto. Por quê? Até porque você vai se empolgar e o que você vai querer fazer? Você vai querer crescer o negócio de uma vez. Daí você vai ver, você viu na internet que o negócio agora é delegar. Você vai ter que delegar para todo mundo. Você vai ter... Aí o que você faz, né? Você chama um monte de gente e começa a delegar. Tá, então eu preciso que você faça isso para mim e isso para mim. Só que essas pessoas, elas não conhecem o processo da empresa. Por quê? Porque muitas vezes nem você conhece o processo. O processo está na sua cabeça. Esses processos, eles não estão claros, organizados, listados. Ele não está descrito em algum lugar, o processo. O processo está na sua cabeça. Você sabe como que faz. E você que vai ter que, de maneira oral, transmitir isso para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é um inferno na Terra. Isso é um inferno na Terra. Porque isso vai gerar problema de comunicação. Você vai achar que tinha passado uma coisa e você não tinha passado. Você vai achar que tinha passado outra e era uma coisa. E isso vai fazer com que a tua empresa vai estagnar. Vai estagnar. E aí você tem duas alternativas. Ou você assume a M que você fez e paga o preço até dar certo, que às vezes pode demorar... Olha aí, gente, hein? Pode ser que demore mais de um ano para você conseguir chegar nesse ponto de dar certo. E o que é dar certo? É começar a ganhar mais dinheiro do que você ganhava antes de ter toda essa burocratização, não é? Então, pode demorar um ano. Até porque você vai ter que montar uma equipe. E uma equipe não se monta do dia para a noite. Uma equipe você demora para montar. Daqui a pouco você vai precisar de 3 pessoas. Se você só para você conseguir recrutar e treinar 3 boas pessoas, se foi um ano. E será que você vai conseguir vender o dobro nesse ano? Essa é para você pensar. Será que você vai conseguir vender o dobro nesse ano? E aí o que acontece? Às vezes você pensa, não, contratei um pessoal legal aqui, vou deixar que eles fazem para mim. Tá aqui, tá tudo certo e tal. E aí chega na hora, eles fazem de uma maneira que você não imaginava que deveria ser aquela, que você pensa que deveria ser outra maneira, e isso acaba fazendo com que isso acaba gerando um desgaste no fotógrafo. Acaba gerando um desgaste. E você vai ficar, às vezes, tendo a sua parte criativa prejudicada pelo excesso de coisas administrativas. Aí você pensa, gente, eu passei o dia inteiro hoje em reunião com contador, lançando conta no sistema, pagando conta e indo na prefeitura. Tá, mas e aí, quem que vai fotografar nessa empresa? Quem que fotografa, hein? De onde vai sair o dinheiro se você não fotografa mais? Daí você pensa, meu Deus, eu faço tudo nessa empresa, menos fotografar. Aí você pensa, antes eu mais editava, agora eu mais pago conta e vou atrás de licença na prefeitura. Isso é para você pensar, tá? Para você pensar aí.